cumprimentar meu antecessor aqui, senador Jorge Viana, parabenizando-o pelo discurso extraordinário. Minha solidariedade ao povo acreano, tão atingido por essas enchentes, tanto em Rio Branco quanto em Basileia. Como presidente da Comissão de Infraestrutura, a gente já teve alguma possibilidade de participar de alguns debates. É necessário que providências urgentes, barragens de contenções e algumas coisas sejam feitas no Rio Branco para não continuar fazendo esses incidentes todos. O índice pluviométrico lá realmente foi muito grande, acima do esperado. Então, minha solidariedade, Jorge, minha solidariedade também e meu acordo com a sua fala com relação à questão da segurança pública. Parabéns a você. Quero cumprimentar nosso nobre senador Armando Monteiro, presente aqui nessa sessão, cumprimentar a todos. Nobre presidente, aqui em Brasília tem uma cidade chamada Cruzeiro. É o nome, inclusive, do meu time de futebol. Eu sou cruzeirense, Cruzeiro de Minas Gerais, de BH, time das estrelas, time azul com 5 estrelinhas do Cruzeiro do Sul. Eu quero me dirigir a esses moradores que moram nessa região do Cruzeiro, que é uma região, inclusive, que a gente até é justo em homenagear, porque é a região mais carioca de toda Brasília, que quando os servidores públicos, quando as pessoas vieram construir Brasília, que saíram do Rio de Janeiro, quase todos se radicaram no Cruzeiro. Por isso que o Cruzeiro tem uma escola campeã, que é a ARUC, de samba, aqui no Distrito Federal. É o berço do samba, o berço da alegria, com a sua feira do Cruzeiro, com várias questões do Cruzeiro que tem uma alegria peculiar do Rio de Janeiro. Essa região chamada Cruzeiro está sofrendo uma séria questão que, ao longo da vida do Cruzeiro, por vários governos que lá passaram, foram incentivados a fazer cercamentos em torno dos prédios de moradores do Cruzeiro. E agora essa população tem sofrido com ação judicial mal encaminhada pelo governo do Distrito Federal, pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal e pelos próprios advogados, defensores do Cruzeiro, e que agora a gente está tentando consertar, porque eu, como coordenador da bancada do Distrito Federal, dos 3 senadores e dos 8 deputados federais, todos nós aqui, parlamentares federais, estamos com a população do Cruzeiro, defendendo a permanência dessas grades, que ao longo do tempo, mais de 20 anos foram incentivadas para instalar, dá mais desse clima de insegurança total que toma conta da nossa cidade, do nosso Brasil e de nossa Brasília. Então, é um contrassenso contra a dignidade humana querer obrigar que a população do Cruzeiro, que acostumou conviver com esses gradis em torno de cada bloco existente do Cruzeiro, de repente cada condomínio tem que desconstituir essa questão. Inclusive, vou estar fazendo uma audiência pública na Comissão Senado do Futuro, nessa próxima quinta-feira, dia 22, às 17 horas, exatamente para discutir esse tema com a série de autoridades envolvidas. Então, quero dirigir-me, nobre presidente, aos moradores do Cruzeiro para manifestar a minha indignação e irresignação contra a possibilidade de derrubada das grades que guarnecem e protegem os prédios do Cruzeiro Novo, o que demonstra a total desconexão entre as autoridades e a realidade da população do Distrito Federal, especialmente as autoridades do Judiciário, que tomaram essa atitude de uma forma intempestiva, sem respeitar principalmente a dignidade humana. Esquecer as autoridades que a aplicação da lei exige um juízo, nobre senador Armando Monteiro. Mais perversos são aqueles que manipulam o juízo em função de interesses outros, que não o benefício da população ou do bem comum do povo. Isso é fundamental. Nós estamos aqui exatamente para defender o bem comum do povo. Por isso é que eu estou aqui, inclusive, fazendo essa fala e vou estar fazendo essa audiência pública na quinta-feira, no âmbito da Comissão Senado do Futuro, que é uma comissão orientativa para que nós possamos debater projetos de lei nessa casa. Tal modelo longe está de estabelecer o primado da lei, mas, ao contrário, transforma a lei em instrumento de opressão e faz o que está se tornando notório, com que a população deixe de acreditar na lei ou naqueles que interpretam. Então, nós temos que batalhar
para impedir que isso prospere. Porque todo o cidadão, por exemplo, entra governo, sai governo, de vários partidos, oposição, situação, todos incentivaram a colocação desse gradis, mais de 20 anos lá. Agora, de repente, vem uma decisão tempestiva querendo obrigar tirar esses gradis de proteção, de defesa do morador do Cruzeiro, que é uma cidade nobre aqui, bem pertinho da gente aqui, mais ou menos a 15 quilômetros onde nós estamos aqui. Então, é uma situação muito ruim. Diante de tão evidente injustiça e descompromisso com a população do Cruzeiro, somarei de forma intensa com a população do Cruzeiro para combatermos esta arbitrariedade e essa injustiça. Por isso, realizaremos, possivelmente nessa quinta-feira, na verdade, dia 22 às 17 horas, uma audiência pública no Senado Federal, onde convocaremos todas as autoridades envolvidas com o tema para, juntamente com a população do Cruzeiro, encontrar, nobres senadores, uma solução definitiva para a manutenção das grades, pois bem maior não há do que garantir ao cidadão o direito à sua segurança pessoal e patrimonial, que não pode ser afastado por interpretação, no mínimo, desconectada da vida e da realidade da população. Baseado nisso, meu nobre presidente, senador Elmano Ferrer, eu requeri e aprovei a audiência pública nos seguintes termos, no termo do artigo 93.2, 104D do regime interno do Senado Federal, que seja realizada audiência pública na forma do ciclo de debates e seminários para debater as tendências sociais e institucionais, a legislação e os mecanismos econômicos do processo de organização do espaço urbano, com vistas a respeitar o direito à moradia e à segurança das famílias, a formação de condomínios fechados e outros modos de organização residencial, em uma sociedade fortemente afetada pela insegurança e onde os aparelhos estatais de proteção encontram-se defasados ou sem recursos orçamentários adequados. Para tanto, deve ser convidado para essa audiência pública o representante do Ministério da Justiça, o representante do Ministério das Cidades, o representante do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IFAM, o representante da Secretaria de Estado e Gestão de Território e Habitação, SEGET, no Distrito Federal, o representante do Ministério Público do Distrito Federal e Território, o senhor Salim Siddhartha, presidente do Movimento em Defesa do Cruzeiro Novo, o senhor Guilherme Franciscone, arquiteto e membro do Instituto Brasileiro de Arquitetos, IAB, o senhor José Chamon Amaral, síndico do condomínio Village Alvorada, que sofreu essa mesma questão, e o senhor Og Pereira de Souza, conselheiro da UAB do Distrito Federal. Então, nesses termos, será realizado essa audiência pública nessa próxima quinta-feira. Vossa Excelência, inclusive, também é meu convidado, se tiver condições, estiver aqui em Brasília, já que aqui, lá no Cruzeiro, também temos uma grande população piauiense, que acompanha bem o seu trabalho aqui. Brasília é uma cidade que abriga milhares de piauienses, e nós sabemos o tanto que o companheirismo nosso aqui, nós brasileiros, com os colegas piauienses, seja o senhor, senador Elmano Ferrer, a nossa nobre senadora Regina Souza, o nosso nobre senador Ciro Nogueira, é uma relação muito boa. Então, para nós, sempre é muito importante podermos estar conversando e dialogando com os colegas do Piauí, porque em Brasília o Piauí tem uma presença muito significativa no nosso dia a dia. Além disso, meu nobre senador Elmano Ferrer, eu quero fazer uma justa homenagem aqui ao senhor José Carlos Gentili. Quem é, nesse final aqui da minha fala, quem é o senhor José Carlos Gentili? Vou explicar. Eu, senador Hélio, recebi um honroso convite da Academia Brasileira de Filologia para a entrega do prêmio Antenor Nascentes ao escritor José Carlos Gentili, em solenidade que será realizada no Instituto Camões, na Embaixada de Portugal, no próximo dia 22 de fevereiro. José Carlos Gentili, nobre presidente, é nascido em 30 de maio de 1940 em Porto Alegre e, na verdade, um brasiliense, pois já mora muitos anos aqui. Foi pioneiro de Brasília e é um ser múltiplo em qualidades: advogado, jornalista, empresário, historiador, romancista, conferencista e poeta. Tem mais de 30 obras publicadas. Meu nobre senador Muniz, estou falando aqui do nosso filólogo,
nosso José Carlos Gentili, um escritor de Brasília, que vai receber pela Embaixada Portuguesa o Prêmio Antenor Nascentes, né, porque é um escritor de Brasília, que tem toda uma situação consagrada como empresário, historiador, romancista, conferencista e poeta e jornalista nessa próxima quinta-feira. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela presença. Esse romancista, seu José Carlos Gentili, tem mais de 30 obras publicadas. A obra que deu ensejo ao prêmio que receberá na Embaixada de Portugal nasceu em Brasília. A infernização do hífen, nobre presidente. Você sabe que o hífen é o hífen, que dá um trabalho danado para quem não sabe manipular bem o hífen na nossa língua portuguesa. Então, o nosso nobre escritor brasileiro, José Carlos Gentili, nascido em Porto Alegre, mas um brasileiro adotado, ele escreveu a infernização do hífen, e foi com esse romance e com esse trabalho dele que ele está sendo premiado pela Academia Portuguesa. É fruto desse espírito inquieto e obstinado, estudioso que vai aos arquivos empoeirados e deles retira ouro em pó, transformando em prosa que mexe com o leitor. Não poderei participar dessa justa homenagem, nobre presidente, acertada e justa e oportuna. Meus afazeres na Comissão Senado do Futuro estarão me retendo nesta casa, porque vou estar fazendo aquela audiência pública do Cruzeiro, por isso que eu li antes sobre a audiência pública do Cruzeiro, por isso que eu não vou poder estar lá na Embaixada de Portugal homenageando o nosso escritor, e eu fiz questão de homenageá-lo aqui no plenário do Senado, porque é muito importante a gente prestigiar os nossos escritores, os nossos artistas. Eu, inclusive, tenho um programa de rádio, que é o programa de rádio na Radioatividade, a rádio mais popular de Brasília, que é um programa chamado Papo Federal, onde eu sempre tenho a oportunidade de estar entrevistando. Quero até marcar uma entrevista com o nosso nobre escritor José Carlos Gentili, até para valorizar a sociedade brasiliense, que ouve a Radioatividade todos os sábados, de 8 às 9 da manhã, no meu programa, que é o Papo Federal, poder melhor conhecer essa questão dessa obra, né? Não poderei participar, igual eu falei, mas daqui desse plenário, quero antecipar o agradecimento ao mestre das letras, que já presidiu a Academia de Letras de Brasília por várias gestões, de 2011 a 2016. Sou José Carlos Gentili, senhor presidente. Além de membro da Academia de Letras de Brasília, integra a Academia das Ciências de Lisboa, como correspondente brasileiro. É membro patrono da Associação Internacional dos Colóquios de Lusofonia, com sede em São Miguel dos Açores, e faz parte do Conselho Geral do Museu da Língua Portuguesa de Bragança. Faz parte ainda, nobre presidente, dos quadros, também aqui em Brasília, da Casa do Poeta, da Associação Nacional dos Escritores, do Centro de Estudos Linguísticos da Língua Portuguesa, do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Brasília se alegra com essa homenagem. É o sentimento de ver um ente próximo recebendo um grande prêmio, um compadre, como são os pioneiros, os candangos. Caso desse nobre e ilustre candango José Carlos Gentili, que ele continue essa vida profícua por muitos anos, com saúde e condições de bem nos representar, principalmente nas letras, a nossa linguagem tão difícil, tão complicada e tão judiada, com tantas pessoas que mal conseguem entender as concordâncias verbais ou nominais tão necessárias na nossa linguagem. Então, quero agradecer a Vossa Excelência por essa oportunidade, mais uma vez lembrar o nosso público, o nosso povo, que estaremos ao vivo pela TV Senado nessa próxima quinta-feira, dialogando a respeito das grades do Cruzeiro, dos gradis do Cruzeiro e desse direito da vida humana, e estaremos também participando do dia a dia do debate da nossa sociedade, sempre que puder, aqui no Senado Federal, e amanhã vou estar fazendo um pronunciamento importante sobre a CPI da Eletrobras, que eu protocolei nessa casa, que espero que amanhã seja lida. O povo brasileiro não merece ter sua conta aumentada. Então, amanhã, no meu discurso, que eu já fiz aí como orador escrito para amanhã, eu vou estar lendo a necessidade da gente estar, que já foi protocolada a CPI com mais de 40 assinaturas, a CPI da Eletrobras, né? E que nós pretendemos instalá-la o mais breve possível para evitar que a conta de luz do brasileiro, que é uma das contas mais altas do mundo, possa dobrar de preço, igual a própria ANEEL já deixou claro. Se privatizar o sistema elétrico brasileiro, se dar de graça o nosso patrimônio, igual estão querendo dar, que a luz brasileira vai dobrar
de valor, ao invés de ter algum benefício para a nossa sociedade brasileira. Então, a gente precisa abrir uma CPI, porque tem interesses escusos das pessoas que estão por trás, querendo entregar o nosso patrimônio elétrico brasileiro na mão de pessoas antipatrióticas, na mão de pessoas que não têm compromisso e nem relações de cidadania com o nosso povo brasileiro. Muito obrigado a Vossa Excelência pelo espaço, muito obrigado a nossos ouvintes, um forte abraço a todos os nossos participantes da TV e Rádio Senado. Muito obrigado, senador.